ide e dizei. Esse verbo aí, ele é totalmente missiológico, porque aqui as mulheres já estavam fazendo. Não é só discípulo que faz missão, não é só apóstolo que faz missão, as mulheres também fazem missões. Inclusive, até o mensageiro que veio falar de Jesus, naquele momento ele fez missões, porque ele diz: Jesus já ressuscitou. Então, você vê isso em Marcos, ok? Aqui você tem uma ordem missionária. E é interessante também que quando Jesus Cristo está aqui, ó, ele diz assim: ide e dizei aos meus irmãos que vão para lá. Quando Jesus disse dizer aos meus discípulos, ali e a Pedro, Jesus já estava concedendo perdão a todos eles, aos que duvidaram, aos que negaram. E quando ele cita o nome de Pedro, era para ninguém ostracizar Pedro, era já tirando aquela ideia que todo mundo, rapaz, e o Pedro negou ele 3 vezes. Então ele já diz: vão dizer a Pedro que também vá. Não é isso? Ele já estava dando perdão a todos eles, ok? Aqui você tem, quando você chega no capítulo 16, verso 8, os estudiosos dizem que nós temos o final abrupto, não é isso? Ó, se você pegar até esse texto grego aqui, aquele ali que tá sem a capa, me dê ele aí. Tá sem a capa. Aqui o meu tá sem a capa. Marcos 16. Só a capa mesmo, só para mostrar aqui, porque tem muita gente que pergunta o que eu uso outros textos, mas aqui, ó, esse interlinear, não é? Grego-português, interlinear do Novo Testamento, da editora Vida, não é isso? Da Sociedade Bíblica, aliás, da Sociedade Bíblica. Se vocês analisarem, esse texto aí, eu estou com ele aqui, ó. Se vocês analisarem, ele termina no verso 8, ok? Não é isso? Ele termina no verso 8. Só que aqui, aí vocês vão ver, depois do 9, pode dar aí para ele, depois do 9 eles vão colocar o final longo. Olha, o final longo. Então, eles dizem que Marcos tem 2 finais, não é isso? Eles dizem que Marcos tem o final, cadê, onde é que está? O final abrupto, não é isso? Cadê? O final abrupto de Marcos. Aqui, ó, né? O final abrupto de Marcos. Eles dizem que Marcos tem um final breve, curto, que termina no verso 8. E eles dizem que Marcos, eu acho que até isso eu já preguei aqui uma vez, não já? E diz que Marcos também tem um final abrupto. Uns dizem que nos melhores manuscritos, os mais antigos e os melhores não constam, mas outros constam. O que eles dizem? Eles dizem que essas expressões do versículo 9 em diante, aí vocês expulsarão o demônio, pegarão em serpente, no nome de Jesus, não é assim? Isso aí Jesus disse em todo o tempo que ele estava caminhando na terra. Jesus, ele disse lá em Mateus, ele diz: eis que eu vos dou poder para pisar de o quê? Serpentes e escorpiões. Jesus falou de serpente ou não falou? Pronto, Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder para expulsar demônios, eu vos dou poder para expulsar enfermidade. Então, tudo que tem ali, tem nos outros evangelhos. Agora, o final é que eles dizem que tanto da parte interna como externa não se pode provar, porque esse final longo ele vai começar lá pelo 2º século. Alguns dizem que vai ser colocado para o aspecto catequético, para o ensino dentro da eclésia, e aí eles vão dizer que é assim. Só que, falei, senão o povo não vai entender. Eu acho um exagero achar que é uma adição, porque tudo que está lá, Jesus já havia dito antes. Como já vinha fazendo. Então, isso não é uma adição. Mesmo que não conste em alguns manuscritos, que é normal, mas está lá porque Jesus quis que estivesse lá. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, se vocês analisarem tanto o final curto como o final longo, não se sabe ao certo a sua colocação. De modo que eu li um autor que diz que Marcos deixou o final no verso 8, porque ele sabia que a história sobre a ressurreição de Jesus Cristo, todos já tinham conhecimento. E ele não quis narrar, mas ele quis fazer tipo uma provocação. Como? Ele deixou no verso 8, segundo esse autor, para provocar nos leitores o seguinte. Vocês precisam agora
continuar a missão. Pastor, é interessante. Moisés, e foi ele que escreveu sobre a morte dele? Claro que não, mas é verdade. Pronto, isso, é isso que ele diz. Por exemplo, se não tem aqui, por exemplo, todo esse relato final, mas ele disse que todos iam saber que as mulheres falaram da ressurreição de Jesus. Agora, esse autor diz que a razão dele terminar de modo abrupto, que era falado como um aspecto gramatical, ele fez isso para provocar nos leitores, dizendo assim: Jesus terminou a missão dele, agora é a nossa. Ou seja, ele não deixa término para o evangelho, porque ele diz que só vai terminar quando a igreja cumprir a missão que Jesus entregou para ela. Essa é uma colocação, mas eu particularmente eu creio no final longo de Marcos. Eu só estou dando essa ideia. Por isso que eu coloquei aqui, olha, o final abrupto de Marcos confronta os seus leitores, ok? Aí vem o mais interessante. Diante da morte e da ressurreição de Jesus, o que a igreja vai fazer? Ora, se ele morreu e ele ressuscitou, o que você vai fazer agora? Se calar? Porque se você se calar diante da morte e da ressurreição dele, que ele deu, como igreja, se nós nos calarmos, vamos cumprir a grande comissão? Não. Só vai se cumprir se a igreja não se calar. E eu vou dizer uma coisa, pior do que morrer é ficar calado. Porque quando você cala, você não cumpre os ensinos que Jesus determinou. Por isso que ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as, ensinando. Se calar, se ensina. Se não se pregar, se ensina, então não tem como. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, ok? O fim do começo. Alguns dizem, vamos ver aí rapidinho, Marcos 1, 16, 20, vai lá. Correndo aí, Marcos. 16, 20, Marcos, é 1, Marcos 1. Bora. Marcos 1, 16, 20. Isso. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e Pedro... Peraí, andando aonde? Ao mar da Galileia. Olha, agora eu vou encerrar. Nós andando ao mar da Galileia. O que ele viu? Viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Isso, vai. Pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando suas redes, o seguiram. E passando ali daqui a um pouco mais adiante... Pronto, só até é o 20, né? É o 20. Pronto, ó, aqui está o começo. Ele diz: me sigam. E começou tudo aonde? Na Galileia. Agora, aonde é que está o final? Em Marcos 16. Primeiro ele chamou, ele treinou esse povo durante quase 3 anos e meio. Ele treina todos eles. Ele começou chamando eles: me sigam e eu vou fazer de vocês discípulos. Eu vou ser o mestre de vocês. Ali ele tem um começo. Em Marcos ele tem um fim. E o fim é que você deve estar pronto até para morrer pelo nome dele. O mesmo lugar. Por isso que eles vão para ali. Ele não mandou para Jerusalém. Rapaz, é negócio importante, né? É por isso que aqui ele começa. Então, eu coloquei aqui, uma transição. É o fim do começo. Mas aqui você tem uma transição. E qual é a transição? Você vê que Mateus termina dizendo: eu estou com... E Marcos diz: ele vai confirmar o que vocês pregam. Não é isso no verso 20? Então, ele começa chamando, e aqui ele começa dizendo: agora vão. O Senhor não te chama só para você ficar dentro da igreja. Ele te chama para ir, ok? Finalizando aqui, a grande comissão. Nós já falamos o que é grande comissão. A grande comissão é cumprir o ID de Jesus. A grande comissão ela tem 3 perspectivas: anunciar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você tem a universalidade da pregar. O evangelho é para toda criatura. Desde Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as... Deus tem interesse por todas as nações. Aspectos da grande comissão após a ressurreição de Jesus, ok? Qual é o aspecto da grande comissão? Logo após a ressurreição, deixa eu dizer uma coisa. Há 2 coisas interessantes aqui. Você tem a morte e você tem a ressurreição. A morte, o que a morte falava? A morte provava que Cristo foi obediente a Deus. E a ressurreição provava agora que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Ou seja, após a ressurreição de Cristo, fica provado agora que ele é o Filho de Deus. E ele é quem tem autoridade para mandar. E aí você tem aqui a ordem de Jesus. E quando nós falamos aqui, nós temos aspectos missiológicos. A expansão da igreja,
O guia para a evangelização. Qual é o guia? Essa fórmula que eu dei aqui para vocês agora. Qual é o guia? Jesus diz, vocês já têm o que vocês precisam levar, eu já ensinei. Você não precisa criar na sua cabeça manual de evangelismo, você não precisa criar teoria de evangelismo, é só pregar o que Jesus já pregou, é só ensinar o que Jesus já... Então pronto, a fórmula é dele, o modelo é dele, não tem nada contigo. Tu não vai levar nada teu, tu vai levar só o que é dele. Prega o evangelho, que quem salva é o poder do evangelho de Cristo Jesus. Então pronto, aí o guia é esse aí, fazer discípulo de todas as... Pronto. Qual é o objetivo da grande comissão? Vamos lá, proclamar o evangelho, discipular novos convertidos, integrar espiritual e pronto. Qual é o esboço da grande comissão? O poder, toda a autoridade. Propósito, fazer discípulo. Preceito do reino. Ide, batizai e ensinai. Presença do reino. Pronto, estou convosco. Tá aí, ok? A questão cultural. Aqui é o seguinte, o ide é para... Mas aí eu quero finalizar com esse ponto dizendo o seguinte, o missionário que ele for pregar o evangelho, ele sabe que ele vai pregar o evangelho do amor, ele não vai pregar cultura, ok? Escute bem, você não vai pregar cultura, quando você for pregar o evangelho, você vai pregar o evangelho que salva, você vai falar o Cristo que salva. Quanto à questão da cultura, nós temos várias, é outra palavra que ela é ampla. Por exemplo, quando diz assim, fulano é muito culto, está falando de uma cultura intelectual, né? Assim, quando se diz assim, olha, fulano, ele só come daquele jeito, está falando de um costume que é visto como uma cultura. A cultura é um modo de viver de um povo. Por exemplo, aquele povo que faz aquela vasilha, aquele barro, um que come daquele jeito. Por exemplo, nós quando vamos comer arroz aqui, nós comemos como? Tu que é boi de boia. Aí, tu come com o que? Com a mão ou com a colher? Ele come com a colher. E os chineses, como? É rafite, né? É rachite, né? Tem um nomezinho, né? Como? Hashi, né? É com hashi, que é o quê? A gente chama o quê? Vamos tirar esse nome aí do hashi. É 2 palitos. Tu consegue comer com 2 palitos? Ah, tu consegue. Tu vai ficar com fome. Um dia o irmão me levou para comer caranguejo, e aí eu fui comer caranguejo, e ele botou uma marretinha aqui do lado para quebrar. E aí, pronto, e quebrando, e eu chupando aquele bicho, que isso aqui mesmo estava doendo. Eu disse, irmão, me dê carne, porque eu não aguento isso aqui não. Então, cada um tem a sua cultura. Agora, tem a cultura maléfica. Não é isso? Tem a cultura maléfica. Como? Nós temos culturas que elas envolvem o lado ético, o lado moral e o lado espiritual. Que ofendem os valores do evangelho, do reino de Deus. Agora, e como é, pastor Zé, que um missionário que chega numa cultura que o homem é casado com 2 mulheres, com 4 mulheres, tem ou não tem? Então, o missionário, ele vai chegar lá, ele não vai confrontar de imediato com essa cultura. Ele vai pregar o evangelho da salvação. Pronto. Ele vai ensinar o que Jesus e vai deixar o evangelho falar a consciência daquela pessoa. Pronto, ele vai plantar a semente. Não é chegar lá e tentar pegar a cultura do Brasil e empurrar a goela lá dentro, lá. Evangelismo não é colonização. Não é colonização. O problema é isso. E vocês sabem que o grande problema que teve pessoas que vieram para evangelizar e tentaram foi colonizar. Gente que até matou em nome da fé. Calvino fez isso, não é isso? E outros povos fizeram isso em nome da fé. Então, evangelho é levar o amor, é levar a mensagem da salvação. E depois a pessoa vai dizendo, rapaz, eu estou lendo aqui a Bíblia, eu estou vendo que isso aqui não está certo. Aí pergunta para o missionário. É muito importante que o missionário, antes de ser enviado, ele tome todo o conhecimento da cultura daquele local, da cultura daquele povo, para ele, primeiro, respeitar a cultura deles. Pregar o evangelho do amor. E aí vocês podem observar que eu coloquei aqui, onde foi, pastor, que eu coloquei Paulo, tanto em... Exemplo de Paulo, o exemplo de Paulo nas culturas locais. Romana e Corinto. Romano e Corinto. Você pode observar, ele sabia do povo, da cultura do povo de Romano, mas ele sabia a cultura do pessoal lá de Corinto. O costume da Grécia e o costume de Roma. E como foi que ele fez? Pregou o evangelho e deixou o Espírito Santo. Quem é que convence do pecado, da justiça, do juízo? É só o Espírito Santo. Nós não temos que estar pregando costumes. Nós temos que pregar o evangelho. Como diz um certo missionário, se você for pregar, ou se você for dar, foi missionário na Índia, parece 51 anos, se você
for dar água para um indiano, não dê água, ele dá um nomezinho lá, dê água no copo dele mesmo. Não, eu trouxe aqui do Brasil, eu vou dar, porque ele vai achar que é uma ofensa à cultura dele. Você chega bem aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado abençoado, né? E aí eu chego lá, quero até aqui parabenizar esse povo. Eu chego lá, tem uns gauchão, tem um brancão, e me recebe com muito carinho, com muito amor. Na hora que eu chego lá, eles empurram o que para mim? Chimarrão. Aí pronto. Aí, não, eu não gosto não. Eu fico tomando também. Um dia eu cheguei lá, botei, fui puxado uma vez, quase acaba com minha boca. Quase queima tudo. Aí disse que tá moreno. Eu disse, ai, tá bom demais, chimarrão. Mas bota para ali um pouco, depois eu bebo de novo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aí nós não temos, eles vêm, a gente vê para onde eles vão, eles levam uma garrafa cheia de água. E pronto. O maranhense, ele gosta de tomar o quê? Café. Gosta de tomar café. Não é assim? Tomar café, comer farinha puba. Aí pronto. Aí vem uma irmã e diz, ai, irmão, você come pissarra. Pissarra? É porque ela dizendo que a farinha puba era pissarra. Não. Aí você já ofende, né? Você tem que saber o que é isso aqui. Isso é farinha, né? Assim, não é pissarra, não. Porque eles viam umas farinhas grossas. Então, a cultura é muito interessante. Mas não leve logo a cultura. Leve o quê? O evangelho do amor, o evangelho do perdão. E deixe que o evangelho transforme as pessoas. Hoje tem pessoas que estão transformando o evangelho no Talibã. Estão transformando o evangelho em regras. Evangelho não é regra. Evangelho não é escravização. Evangelho não é costume. Evangelho é poder de Deus. Então, é muito importante que o missionário faça isso. Ele compreenda as culturas, ele estude a cultura, para quando chegar lá, ele for pregar o evangelho. Outra coisa, nós podemos adaptar a mensagem sem mudar o conteúdo. Paulo fez isso ou não fez? Ele fez métodos diferentes, né? Ele pregou de modo diferente, mas ele nunca alterou a mensagem. Qual foi o problema dos liberais, como Paul Tillich, como Rudolf Bultmann, esses que seguiram essa linha? É porque eles estavam tentando mudar a mensagem do evangelho. Mudar o conteúdo, e nós não precisamos disso, dizer que a Bíblia precisa ser renovada, que a Bíblia é antiquada. Não, senhores, nós podemos analisar que a Bíblia é a palavra de... Agora, eu posso mudar o método, eu posso mudar a fórmula de pregar, mas eu não posso alterar a essência. Evangelho é evangelho. Então, medite nisso. E aí, estão aqui os pontos que nós já falamos. Olha aqui, né? A grande comissão. Eu falei o que é a grande comissão, já falei a questão cultural, já falamos da ordem de fazer discípulo. A eficácia da grande comissão é porque quem é que vai com a gente? Ele diz, eis que eu estou com... E ainda diz mais, vocês vão receber poder. E Jesus, a Bíblia diz em Marcos 16, tendo eles partido, pregavam e o Senhor confirmava com os sinais. Aqui, missão transcultural é sair da sua própria fronteira e ir para... outra, é além fronteira, ok? E aí você tem aqui a visão, como é a visão cultural na Bíblia? Tem vários textos, a Bíblia diz que Israel adotou os estrangeiros no meio deles, não foi assim? Josué no capítulo 10 adotou outras nações, você vê a moabita Ruth aceitando a fé de Israel, você vê outros povos que se voltaram para, você vê a prostituta Raabe no capítulo 2 aceitando. Você vê outros povos que se voltaram para a nação de Israel, porque entendiam o que eles tinham. Então você vê missão transcultural na Bíblia. Aí você tem as barreiras dessa missão transculturais. Me parece que são 5. Cadê, pastor? Aqui. Geográfica. Vamos lá, diga aí. Geográfica, cultural, econômica, linguística, religiosa. Achou? Já vi. Então é assim, olha, você tem essas barreiras. Aqui são 5, 5 barreiras culturais, não é isso? Olha aqui, ó, tá aqui. São 5, né? Cadê? Aqui, barreira, não é isso? Olha aqui, tá aqui. Barreiras de missões. O missionário vai encontrar barreira geográfica, vai encontrar crescimento, vai encontrar, não é isso? Vai encontrar a questão cultural, a forma de comer diferente, a forma de se vestir diferente. Aqui no Brasil, o homem usa calça. Tem país que eles usam o quê? Usa saia. Tem deles que anda nu. Aí se tu chegar lá, meu Deus, o que é isso? Aí tu nunca vai levar o evangelho. É assim? Tem lugar que você vai, as mulheres estão todas com os seios lá de fora. É uma cultura delas. Aí pronto, aí tu tem que já saber disso. Tem questão econômica, tem país rico que não quer saber do evangelho, tem país pobre. Aí nós temos a questão linguística. Isso aí você vai ter que até adaptar o texto, não é mudar o texto.
ok? Tem questão religiosa, tem local que é dominado pelo ceticismo, pelo islamismo, é dominado por crenças contrárias, animistas. Como é que você vai lidar com isso? Então pronto, aí está aqui. É toda essa questão que nós estamos falando. E o nosso objetivo é pregar o evangelho para que as pessoas sejam evangelizadas, discipuladas e ensinadas.